Adeus, amor. Tchau. Teremos um bebê. Nós vamos fazer a viagem de nossas vidas. Essa aventura nos levará por todo o mundo. Ouviremos histórias e falaremos de ideias que nunca esquecerá. Somos como guias turísticos. Nós vamos apontar as coisas que valem a pena no caminho. Alpha são 12 encontros desenhados para iniciar uma conversa sobre as questões mais importantes. Queremos animá-lo a explorar o que acredita e sente sobre perguntas de fé. Não será uma conferência onde Ben e eu falaremos. Em vez disso, durante o Alpha, poderá conversar em pequenos grupos e fazer perguntas. Mas antes de continuar, eu sou o Ben, esse é o Jason, e seja bem-vindo ao Alpha. A expectativa de vida no mundo desenvolvido é de 80 anos. Mas o que vamos fazer em 80 anos na Terra? Qual é o sentido deste tempo todo? Ou mais importante, existe algum sentido? Alpha fará as perguntas mais importantes. Mas pode ser meio estranho falar de algo como a vida. Simplesmente a vivemos. A cada dia despertamos, nos vestimos, tomamos café da manhã. Talvez cereais, né? Vamos à escola, à aula. Talvez façamos deveres, talvez conversemos com amigos. Vamos pra casa, voltaremos pra cama e faremos tudo de novo no dia seguinte. É assim que acontece. É difícil. Eu não sei. Talvez saltar de um avião. Ah, sim. Alguma loucura como queda livre, algo assim. Queda livre, caiaque, escalar. Arrumar um jato e ir à Nova Zelândia. Olha, eu faria queda livre. Eu gostaria de tocar música. Acho que principalmente pensaria em dar um show incrível. Já que eu estou aqui, talvez fosse patinar e depois a praia. Acho que eu viajaria, com certeza, para a Austrália. Gostaria de ir à Austrália. Não sei. Sinceramente, talvez saísse com pessoas, familiares. Não sei. Estaria com eles. Acho que eu procuraria visitar um lugar que eu sempre quis conhecer. Eu me reuniria e tocaria música com os meus amigos. E eu passaria muito tempo com a minha família. Gastaria meu dinheiro, faria compras, iria a um spa e faria coisas divertidas. Se me restassem apenas 24 horas de vida, não perderia tempo limpando o quarto, lavando o carro ou fazendo tarefas. Mas acho que começaria a me fazer certas perguntas importantes sobre fé, amor e eternidade. Em Alpha, vamos ter conversas sobre Deus e a vida. Falaremos disto dentro de uma perspectiva cristã. Eu sei que mencionar cristianismo traz pensamentos muito diversos, mas tudo bem. Quando eu estava na escola, lembro que um amigo disse que acreditar em Deus era uma das coisas mais bobas. É como dizer que acredito em Papai Noel ou no Coelho da Páscoa. Ou talvez vocês achem isso chato. Eu achava isso. Achava que era estar com pessoas idosas, cantar músicas, beber chá e recitar regras de um livro muito antigo. Para mim, a luta com o cristianismo não era achá-lo mentiroso ou chato. Eu simplesmente não conseguia entender como teria um impacto na minha vida. Lembro que na 8ª série passei por momentos difíceis. Achava que não tinha nenhum amigo na escola e sentia que ninguém na minha casa me entendia. Brigava com os meus pais por qualquer coisa. Uma vez, quando eu estava muito chateado, eu não sei por qual razão meu pai quis me ajudar, ele me deu uma Bíblia e recomendou que eu lesse. Mas quando me entregou, eu peguei e joguei no chão. Não sei exatamente por que fiz aquilo. Acho que foi porque parecia inútil para mim. Talvez você não tenha passado por essa situação na sua vida, mas a maioria de nós já se fez essa pergunta. Deus vale a pena? Alpha pode ser uma das primeiras vezes que eu falei sobre esses temas. Parece que a sociedade não nos estimula a falar sobre o que acreditamos. Vamos usar 5 minutos para ver por quê.
Por alguma razão, os clássicos limites que traçamos sobre o que é a religião, sobre o que é a fé, dizemos que é algo individual e que não se deve discutir e que não se deve criticar. Não sei, eu não acho incômodo. Mas, como eu venho de um lugar onde todos são católicos... Muitos são contra a religião e por isso não querem falar sobre ela. Na verdade, não sou religioso, mas não tenho medo de falar sobre isso porque é minha opinião e acredito que todos devem fazê-lo. Isso é uma coisa que mexe muito com as pessoas. Se eu me aproximar de você e pedir, numa breve conversa, que você justifique suas crenças, a coisa com certeza ia esquentar. Muitas pessoas têm medo de ser rejeitadas. É, eu acho que isso é o mais importante, porque as pessoas não querem ficar mal umas com as outras, dizendo o que pensam de verdade e talvez haja alguma discordância. É preciso ser reservado, é isso que eu digo. No centro da fé cristã existe um homem, Jesus. Ele não tinha medo de falar sobre temas que as pessoas evitam. E disse uma das coisas mais escandalosas. Em João 14,6, Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Esta declaração foi polêmica há 2000 anos quando Jesus a expressou e continua polêmica até hoje. Queremos separar essas afirmações e entender o que dizia. Jesus disse, eu sou o caminho. O que significa dizer eu sou o caminho? Caminho pra quê? Eu conheço um homem, Davi, que tem uma vida extraordinária. E quando escuto sobre a vida dele, me ajuda a entender essa ideia de que Jesus é o caminho. Quando eu era garoto, com 12 anos, minha mãe sofreu uma grave crise nervosa e foi hospitalizada por muito tempo. Meu pai também lutava contra o alcoolismo. Eu tenho 2 irmãos e basicamente crescemos sozinhos, em muitos sentidos. E eu me lembro perfeitamente, eu fui dormir... Eu tinha 12 anos e minha mãe se suicidou. Meu pai estava na rua bebendo e eu me lembro de ter dito chorando: "Deus, se estiver aí, eu te odeio." Eu odiava a Deus. Estava revoltado com ele. Estava cheio de amargura e ressentimento. Aquelas experiências me marcaram tanto que eu decidi que a infância que tive, eu não aceitaria como se fosse minha vida. Quando fiz 18 anos, eu cismei que ia ser um milionário quando tivesse 30 anos. Durante o dia, eu era um cara ambicioso que queria ser milionário com 30 anos. E à noite eu saía com viciados, arrumava droga e vendia. Eu fazia o que fosse necessário para manter aquela vida. O objetivo de ser um milionário foi conquistado. Eu podia ir aonde eu quisesse e quando quisesse. Eu tinha mais dinheiro do que havia planejado, mas eu não era feliz. Me dei conta que havia uma escuridão no meu interior. Um vazio. Eu sofro de epilepsia e... por alguma razão, comecei a ter ataques com mais frequência. Tinha uma moça que trabalhava lá em casa, o nome dela era Bonnie. Ela era uma mulher muito doce e ela acreditava em Jesus. Bonnie me viu após uma crise um dia e aí ela chamou minha esposa. Ela disse que Deus tinha mandado ela orar por mim. Eu disse, eu sei que não vai adiantar nada, mas eu gostava da Bonnie e ela orou por nós. Por alguma razão, eu chorei durante a oração. Eu não sabia porquê, mas a Bonnie foi embora e lhe agradecemos. No dia seguinte, vi um vizinho que ia na mesma igreja que a Bonnie e perguntei pra ele, "Você vai à igreja amanhã?" Ele disse sim. Perguntei se poderia ir com ele e ele ficou feliz por me levar. De manhã, fomos à igreja e, quando o louvor começou, por alguma razão, eu comecei a chorar. Não sei porquê, eu não queria chorar, mas não conseguia me controlar. Estava fazendo de tudo que podia para não chorar, mas as lágrimas continuavam saindo. Naquele momento, e pela primeira vez, o amor de Deus por mim foi tão real. A realidade de que Ele me amava foi algo total e completamente impressionante. Com certeza já ouviu falar de uma banda chamada Queen. São muito famosos por We Will Rock You ou Bohemian Rhapsody. Crazy Little Thing Called Love, Another One Bites the Dust, Flash, Under Pressure, Don't Stop Me Now, We Are the Champions, Sim, Ben, Bicycle, sabemos que você adora rock, Seven amigo. Seas of Ele adora o Queen. Enfim, o cantor... Can't Stop Loving You. O vocalista da banda Queen, Freddie Mercury, foi um homem muito famoso. Apesar de ganhar milhões de dólares e ter milhões de fãs, isso não o fazia feliz. Em uma entrevista pouco antes de morrer, admitiu que se sentia só. Ele disse: "Você pode ter tudo no mundo e ainda assim se sentir o homem mais solitário. Esse é o tipo de solidão mais amarga. O sucesso me trouxe idolatria mundial e milhões de dólares.
mas me privou de algo que todos nós necessitamos. Uma relação amorosa e duradoura. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, responde a essa necessidade. Diz, sou o caminho para uma relação amorosa e duradoura com Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo que sabem o que é a verdade, mas eu nunca ouvi alguém dizendo o que é a verdade. Porém, Jesus disse, eu sou a verdade. Quero esclarecer a palavra verdade, porque pode significar coisas diferentes. Talvez tenha escutado dizer, é verdade para você, mas eu não consigo acreditar. Isso parece educado, mas desmorona rapidamente. Se falamos sobre fatos, se algo é verdade, não é verdade para todos? E se algo é falso, não é falso para todos? Por exemplo, se imagine na beira de um precipício. Aí alguém chega e diz, eu creio que posso voar, eu vou saltar. Você não diria, pode ser verdade para você, mas eu não consigo acreditar. Não, você diria, não salte, está maluco? Porque acreditando na gravidade ou não, ela é real. Quando falamos sobre a mensagem do cristianismo, não falamos só de algo que é verdade para um grupo de pessoas. O autor de As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, descreve assim: o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. E se é verdade, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. Grande parte do mundo vem sendo moldada por pessoas que acreditam que Jesus é a verdade. Muitos dizem que fé e ciência não se misturam. Mas as vozes mais influentes da ciência no decorrer da história são de cristãos. Galileu e Copérnico, Newton e Mendel. Pessoalmente, Francis Collins me inspira. Foi o diretor do projeto Genoma Humano, um projeto que está à frente da descoberta científica do DNA. É um dos geneticistas mais respeitados. E em um dos seus livros, ele escreve como se tornou cristão sem ter que comprometer o seu intelecto. Muitos acham que uma pessoa inteligente não poderia acreditar em Jesus. Mas a história vem sendo influenciada por homens e mulheres que acreditaram e continuam acreditando que a fé e a ciência se complementam. Quando Jesus diz que é a verdade, ele fala mais do que a verdade intelectual. Ele não fala só de saber algo na mente, mas também no coração. Há uma grande diferença entre saber fatos sobre uma pessoa e conhecer a pessoa. Por exemplo, eu sei muito sobre a Oprah. O Jason não para de falar sobre ela. Ó, já pegou a carteira. Eu e Oprah em Vancouver. Já vi essa foto várias vezes hoje. É muito legal, legal mesmo. Tá. É uma foto legal da Oprah. Ela é muito legal. Se eu visse a Oprah na rua, eu a reconheceria, mas ela não me reconheceria, porque há uma grande diferença entre saber sobre uma pessoa e conhecê-la. Em Jesus, descobrimos que a verdade não é uma série de ideias. É uma pessoa que se pode conhecer. O cristianismo não é memorizar regras, mas conhecer Deus pessoalmente através de Jesus. Uma pergunta para Deus. Eu perguntaria por que está fora de moda. Acho que só diria por quê. Talvez eu perguntaria qual é o propósito de tudo. Por que existe o terrorismo? Talvez o que existe depois da morte. O que existe depois da morte? Sobre as coisas que enfrentei na minha vida, talvez uma palavra dele para poder superar isso. O que faço daqui pra frente? Por que é tão obcecado por ser louvado o tempo todo? O que tá havendo? O que acontece ao morrer? Por que decidiu não se mostrar diante de nós? Tenho interesse em toda a espiritualidade universal e no que acontece ao morrer. Porque existem tantas fraquezas no planeta? Eu diria, anda, me fala a verdade. Só existe a Terra. Esse é o único planeta com vida. Jesus disse, eu sou a vida. É possível estar vivo sem viver realmente. Quando eu estava no ensino médio, eu sempre buscava uma vida mais plena. Estava convencido de que quando tivesse minha carteira de motorista, seria verdadeiramente livre e feliz. Eu tive a carteira, mas isso não mudou a minha vida tanto quanto eu esperava. Aí eu pensei, quando eu me formar, quando acabar o ensino médio, aí é que eu vou ser feliz. Eu me formei e foi divertido por um tempo, mas eu não fiquei satisfeito. Aí eu pensei, já sei, eu preciso de uma namorada. Exato. Eu tive uma namorada, depois outra namorada, depois outra. Mas eu entendi que a sede no meu coração continuava. Eu já tinha o que eu achava que eu precisava. No entanto, me faltava alguma coisa.
No meu coração, eu sentia a falta de algo mais verdadeiro e profundo. Era uma ânsia de vida. Jesus estava falando desta sede quando disse: eu sou a vida. Há muitas coisas que entram em nossa vida e roubam a vida que Deus projetou para nós. Medo, insegurança, vício, culpa, desesperança. Deus não quer que vivamos assim. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você pode sentir que falta algo ou não, mas a vida com Jesus é muito diferente do que a vida sem ele. Era uma vez um jovem chamado Nick que vivia na antiga Inglaterra. Faz tanto tempo que a televisão de sua família era imensa e só mostrava imagens em preto e branco. Imagina só! O pior é que só havia 3 canais. E pior ainda, as imagens desapareciam e a única coisa que se via eram linhas. A família descobriu que poderia melhorar a imagem se ficassem parados junto do televisor, pondo as mãos sobre ele. Até pisar em certa área ajudava também. Chegou o grande dia da Copa do Mundo de Futebol de 1966. Quando a Inglaterra ia marcar um gol, a imagem voltou a desaparecer. Todos ficaram loucos. Aí Nick descobriu que o televisor tinha um plugue de antena e que havia um cabo saindo da parede ligado a uma antena no telhado. Bastava fazer a conexão. Assim puderam curtir o resto do jogo com a nova imagem. E as imagens do televisor nunca mais voltaram a ser as mesmas. A vida com Jesus é como ver claramente pela primeira vez. Eu lembro do momento específico em que decidi confiar minha vida a Jesus. Foi no dia 2 de agosto. Eu retornava de carro da casa de um amigo. Passei vários meses fazendo perguntas sobre Deus e a vida. E às vezes eu sentia que eu estava brigando com Deus. Naquele dia ensolarado de verão, eu decidi entregar a minha vida a Deus. Com lágrimas rolando, eu disse a Deus que queria seguir o plano dele para a minha vida. E queria começar uma amizade com Jesus. Houve uma importante mudança na minha vida naquele dia. Saiu um grande peso dos meus ombros, de culpa e desesperança. Eu tive uma grande sensação de alívio e alegria no meu coração. Me senti amado por Deus e não voltei a ser o mesmo. Se você viver 70 anos, é assim que você vai passar sua vida. Vai passar 20 anos e 3 meses dormindo. 10 anos e 5 meses vendo televisão. 7 anos e 6 meses comendo e bebendo. 5 anos e 9 meses em alguma forma de transporte. 18 meses aguardando em filas e 6 meses em sinais. É alarmante que muitos passarão mais tempo em sinais do que falando de coisas importantes como a fé e a vida. Vamos dar um tempo para fazer as perguntas mais importantes e explorar a vida e a palavra de Jesus. Você tem aproximadamente 570 mil horas de vida. Queremos convidá-lo a passar menos de 24 horas aqui no Alfa.